A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 160 e a gente começa a perceber na leitura de Salmos. Eu gostaria de comentar rapidamente aqui alguns salmos, né, que é do capítulo 22 ao capítulo 27. E a gente percebe aqui o tanto que o Antigo Testamento aponta para Jesus e o tanto que alguns profetas, alguns ministros, alguns homens e algumas mulheres de Deus no Antigo Testamento deixam essa questão muito clara de sempre apontar para Jesus. É por isso que o livro de Hebreus ele vai dizer que o Antigo Testamento é sombra do que iria acontecer, né? Então tudo isso aqui que a gente está vendo é uma sombra, uma preparação para a vinda do Messias. E aqui, quando Davi vai escrever esse salmo, Davi escreve chamado de salmo messiânico, porque se refere ao Messias, se refere a Jesus e principalmente fala do sofrimento e dos últimos momentos de vida dele, antes dele ser crucificado. No capítulo 23, que é praticamente, no meu entendimento, é o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Talvez o trecho mais conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o capítulo 24 o capítulo 23 fala do sofrimento, e no capítulo 24 vai falar da entrada triunfante de Jesus, não em Jerusalém, mas na nova e eterna Jerusalém. A entrada do Messias na glória. Você já parou para pensar como é tremendo você ler o Antigo Testamento? É como se o Novo Testamento estivesse enterrado no Antigo Testamento e o Antigo Testamento fosse a sombra do que está no Novo Testamento. Olha o que diz o capítulo 22, que é o Salmo Messiânico. Ele vai, o Salmo vai começar dizendo assim: Deus meu, por que me abandonaste? Vocês lembram de quem falou isso? Exatamente, Jesus. Jesus na cruz, né? Por que estás longe? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Por que não me auxilia? Deus, eu clamo de dia e tu não me ouves. Eu clamo de noite e não tenho sossego. Mas é muito interessante que ele vai falar exatamente das perseguições que Jesus teve. Ele vai dizer: olha, eu fui humilhado e não há ninguém para me ajudar. Os demônios se alegram. Ele fala assim: os bois, os touros de Bazã, eles memeiam a cabeça, dizendo: salvou a ti, é, salvou os outros, né? Salva-te a ti também e salva nós, né? E aí vai falar sobre as roupas que foram rasgadas e foram lançadas. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 13: abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Vocês lembram do filme de Nárnia? É o filme que mostra quando o leão ele é derrotado e os demônios ficam todos gritando. É muito legal essa é uma minissérie, né, Nárnia, e o leão indo para o sacrifício e aqueles bichos mais esquisitos se alegrando. Foi muito disso aqui, né? Versículo 16: pois me rodearam cães e ajuntamentos de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Gente, isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, né? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E ele vai pedir: Senhor, livra-me da minha alma. E ele vai clamar até a morte. É muito chocante esse salmo messiânico. O capítulo 23 são apenas 6 versículos. Eu não vou nem comentar,
por conta do tempo, mas eu gostaria de ler. Olha que como é tremendo isso. É a felicidade de alguém dizer que está protegido. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O original quer dizer: e de nada eu terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora, olha que coisa especial, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que são momentos de desespero na nossa vida, não temeria mal algum. Por quê? Porque a presença do Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, a alegria transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi o próprio Davi quem escreveu isso aqui. O próprio Davi dizendo que quando ele passar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque lá no vale da sombra da morte, o Senhor se faz presente. Que coisa tremenda! Depois de um capítulo 22, de um sofrimento, de uma angústia, de demônios querendo acabar com Jesus, das roupas sendo divididas, de tanto sofrimento, agora vem essa palavra de refrigério. O Senhor, Ele é o meu pastor. E aí no capítulo 24, eu quero comentar apenas, depois que Jesus morre, o que acontece aqui no versículo 7, como se um anjo dissesse lá no céu: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E outro anjo do outro lado começa a gritar: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O próprio anjo diz: portais eternos, levantem, porque está vindo o Rei da Glória. E o outro com muita alegria: quem é esse Rei da Glória? Ah, meu Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Por isso, gente, Jesus não é mais aquele que está na cruz. De vez em quando a gente vê algumas cruzes com Jesus crucificado, de cabeça baixa, o sofredor. A gente vê o Jesus do capítulo 22, mas agora não é mais aquele Jesus. Aquele foi um momento de sofrimento. Agora ele é vitorioso, ele é poderoso, ele é o Rei da Glória. Por isso que os portais eternos se levantam. Quem é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi estava falando isso há muitos e muitos anos antes da vinda do Messias. Isso era a revelação de Deus para ele. A questão é: qual é a revelação de Deus para você? O que isso mexe na sua vida? E aí, para a gente encerrar, os capítulos 25 vai dizer, é um outro salmo de Davi, que Davi fica feliz por ter perdoado os seus pecados e porque Deus os livrou mais uma vez dos seus inimigos. E no capítulo 27, ele vai dizer que é um cântico que a gente conhece, né? É uma música muito especial, que fala: uma coisa peço ao Senhor, e sempre a buscarei, que eu habite nos seus altares por toda a minha vida. Ah, Deus, dá vontade até de cantar essa música, mas eu não tenho voz para cantar. Por quê? Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do tabernáculo, me esconderá, porque me colocará sobre a sua rocha. E aí vai dizer que ele é exaltado, o rei exaltado
entre as nações. Tremendo, especial, principalmente os capítulos 22, 23 e 24. E também todos esses capítulos, cada um com as suas características. Deus te abençoe. Irmãos, aproveitem essas leituras, se deliciem nessas leituras, viajem nessas leituras. Amanhã nós vamos ver mais salmos de Davi, mais cânticos. Amanhã eu vou colocar algumas músicas, alguns salmos cantados para você ver como é gostoso e como é bom estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.